briefing antes, estava falando muito sobre hard skills, soft skills. E hoje em dia isso está um pouco mais em voga, mas 10, 12 anos atrás, quando a gente estava na faculdade, mais, né? 14 anos atrás, quando a gente estava na faculdade, ninguém falava sobre soft skills, ninguém falava sobre nada. Era mais importante a sua formação acadêmica e eu acho que a gente foi juntos ali, trilhando. A gente fundou um centro acadêmico, a gente fundou uma atlética, fundou uma série de coisas. E eu faço questão de falar isso, lembrar disso aqui, porque a importância disso para mim, na minha formação, foi assim, absurda. Talvez até mais importante do que a minha formação clínica clássica, né? De fazer uma faculdade, depois passar numa residência, passar em boas residências, né? Eu acabei fazendo 3 residências, a gente vai acabar falando disso aqui. Mas residência é uma coisa que você consegue, né, se estudar, se dedicar. Tem diversos cursos que norteiam a gente aí para prestar uma prova. Aliás, são cursos até que direcionam até demais a gente acaba sabendo mais fazer prova do que saber medicina efetivamente. Mas aí a gente vira especialista em concurso, mas não quer dizer que você passar numa boa residência você vai ter uma boa relação interpessoal depois que se formar. E eu acho que esse desenvolvimento da gente de soft skills, o que a gente trabalhou ali, que não era relacionado exclusivamente à medicina, né, ao Harrison, digamos assim, a gente conseguiu, por exemplo, eu consegui conquistar mais coisas na minha vida com isso do que efetivamente com o meu conhecimento técnico, né? Então, eu acho que esse seu papel de fazer um podcast, de trazer para as pessoas isso aqui, para mim sempre foi assim, muito importante, porque você sempre teve essa linha, né? Você sempre teve essa veia relacionada ao acadêmico, a trazer pessoas para aprender, a inspirar pessoas. Eu estava até ouvindo, deve ter um bom tempo isso, quando eu comecei a ouvir teu podcast, né? Eu comecei a ouvir, eu escuto muito porque eu trabalho com sobreaviso e não tenho hospital fixo, eu rodo o Rio de Janeiro inteiro. Tá sempre no trânsito. Escutando. Eu tô sempre no trânsito e eu aprendi a usar esse tempo para me especializar ou para ouvir alguma coisa que não fosse só música ou alguma coisa que fosse irrelevante, né? Perfeito. E aí eu lembro de um episódio que você trouxe, acho que você gravou até em Curitiba, né? Foi com Erickson. Erickson, grande Dr. Erickson. E às vezes a gente fica assim, você vai ver isso quando você se formar, a gente fica um pouco revoltado com as operadoras de saúde, ou como paciente ou como médico, né? A gente sempre tende a apontar problemas para terceiros, ou para empresas muito grandes, ou para corporações muito grandes, né? E a gente, às vezes, não olha o outro lado da moeda. Então, eu acho que essa sua função de trazer pessoas aqui que podem falar para o leigo, ou para o acadêmico de medicina, ou até para a pessoa que já é médico, mas está procurando fazer uma residência, quer entender um pouco melhor, que a gente sabe que é difícil essa escolha, né? A gente já tem uma escolha muito cedo, né? Que é, eu tô ali, vamos dizer, by the book, assim, eu tô terminando meu colégio, tô terminando o ensino médio, tô no 3º ano, eu já tenho que tomar uma decisão muito grande, que é, vou ser médico, que aí você já divide a sua vida, né? A partir daí você vai ser médico e vai traçar um caminho. Então eu sempre digo que a vida é 50% do que ela pode ser, né? Porque a partir do momento que você toma uma escolha, você abdica de outra escolha, né? Então eu acho que a gente nunca vai ser 100%, é sempre 50% do que a gente poderia ser. Então a gente toma uma decisão muito cedo, que pra mim também foi importante isso, porque eu acho que eu me formei muito imaturo, hoje em dia eu acho isso. E aí a gente sai da faculdade já tomando essa outra decisão, que é qual é a minha carreira, o que eu vou fazer, qual é a minha especialidade. Né? Se você quiser se especializar, obviamente, mas eu acho que para você fugir da vida clássica de plantões, e você poder até melhorar do ponto de vista financeiro e ter um pouquinho mais de qualidade de vida, e até realização pessoal, que eu acho que é o principal, você acaba tendo que tomar outra decisão muito importante muito cedo, sem ter essa vivência. Eu acho que o podcast, no caso, você pode ter um pouquinho do feeling ali, né? Do que um hemodinamicista faz, do que alguém que trabalha com medicina forense faz, que alguém que trabalha com urologia, com cirurgia geral, que a gente, hoje em dia, não tem mais as facilidades que a gente tinha antes. Antes era muito mais fácil você ser acadêmico, ou você via mais acadêmicos em hospital, experimentando ali, flertando com as áreas, né? Hoje em dia você não vê tanto, né? Eu era louco para acompanhar alguém. Eu lembro que eu acordava às 5 horas da manhã para colher gasometria no Souza Guiar, porque senão o laboratório ia passar antes e eu não ia poder ficar ali funcionando radial, porque eu sabia que eu queria hemodinâmica e era uma forma de eu treinar, sabe? E hoje em dia você não tem tanto isso quanto tinha antigamente. Ainda tem, né? Mas eu acho que com a modernização e com esse advento dos podcasts, cara, você tá de parabéns aí. Eu sou um fã do teu trabalho, assim. Um
uma das coisas que eu fico mais triste hoje em dia, a minha falta de tempo é não ter uma relação melhor e mais próxima contigo. Mas, muito obrigado. A gente pode trabalhar isso. Com certeza, eu fico lisonjeado aí com as palavras e isso tudo é recíproco. E é muito legal você tocar nesse assunto, porque você falou de pontos muito importantes também. Eu sempre acreditei nisso, né? Da gente começar muito cedo a se envolver com coisas além do que só aquilo que está no script, no livro, né? O que cai na prova, no que o professor te ensina ou que manda você estudar. E eu acho que isso fez uma grande diferença também, né? Na minha vida profissional, com certeza fez na tua. O Luiz, como ele falou, tive o prazer de conhecer cedo. A gente trilhou essa jornada desde o início, desde o D0 ali. Como ele falou, a gente trabalhou em centro acadêmico, em atlética, promoveu quase todos os eventos ali acadêmicos e Chopada e Orem, que é a Olimpíada dos Estudantes de Medicina, que hoje já até mudou de nome, né? Agora é Intermédio. Quantos artistas famosos a gente pagou em dinheiro, pois né? Cara? Isso, então... Com nota de 2. Eu ia até te perguntar, justamente, para você falar um pouco mais da tua trajetória. Você falou, fez 3 residências, uma faculdade de medicina. E eu acho que, no final das contas... talvez isso aí é que tenha feito a maior diferença. Não sei o que você acha, mas na minha concepção, aqui na minha formação, ter essa experiência de surfar as diferentes áreas, de estar envolvido com gestão de projetos, gestão de pessoas, são os famosos soft skills, que na época lá, 2008, 2007, nem existia esse termo, né? Mas a gente já estava lá buscando, desenvolvendo. Então acho que é um perfil de pessoas que realmente... no final faz muita diferença, né? Eu acho muito legal. Então conta um pouquinho aí pra gente como é que foi a tua formação, tirando já essa parte que você adiantou. Então, Sam, eu formei, né, na Universidade do Grande Rio, né, na Unigran Rio. A gente foi do primeiro campus aqui da Barra da Tijuca, que também foi uma experiência, né, única, porque a gente entrou na faculdade e eu fui da primeira e ele foi da segunda turma. Então, quando eu entrei, só tinham 60 alunos, parecia um curso de inglês, né? Não tinha nada na faculdade, só a gente. Depois ele entrou e dobrou, foi para 120, que para uma faculdade é nada, né? Sim. Então a gente não tinha xerox, não tinha centro acadêmico, não tinha absolutamente nada. E não tinha prova antiga, não tinha referência nenhuma, né? Mas isso é algo pra gente conversar outro dia, talvez num outro episódio, né? Aí, bom, eu formei em 2013. Como eu disse, eu acho que eu formei um pouco imaturo. E aí tive um outro porém também, né, que eu formei no meio do ano. E aí toda vez que eu sentava para estudar para residência, eu sentava, abria o material dos cursinhos, né, para estudar para residência. Aí tocava meu telefone, tô precisando de um plantonista em tal lugar. Aí eu ficava assim, pô, será que eu vou lá ganhar dinheiro ou vou estudar? Aí eu fazia isso, só que isso todo dia. Aí eu ia ganhar dinheiro, eu não estudava. Aí chegou no momento que eu falei, cara, não tô estudando, não tô me dedicando, não vou nem prestar as provas. Aí já tinha virado rotina de uma unidade de terapia intensiva e já tinha ocupado muito meu tempo com isso. E aí surgiu a oportunidade de eu fazer uma carreira militar. Aí eu fui fazer um pouquinho mais de um ano, que foi alguma coisa que, graças a Deus, assim, hoje em dia me trouxe um retorno absurdo, que tem a ver com o tema também, que eu fui fazer um ano na aeronáutica, e desse um ano na aeronáutica eu tinha um dia deslocado. Eles deixavam a gente, além do que a gente tinha que fazer ali, que era um ambulatório de clínica médica, né, recém-formado, a rotina de plantão no CTI, e aí eu tinha um dia deslocado e eu já sabia que eu queria hemodinâmica, porque meu pai é hemodinamicista, e eu sempre fui inspirado por ele, né, ele nunca me influenciou diretamente, né, ele nunca pediu ou falou, ele nunca mencionou pra mim que ele queria que eu fosse hemodinamicista, mas a figura paterna sempre me norteou como um exemplo. Legal. E eu achava aquilo fantástico, na verdade acho, e acabei me apaixonando por aquilo e isso me influenciou muito. Então eu estava dentro do HFAG, né, do Hospital do Força Aérea do Galeão, e aí eu tinha um dia deslocado e eu falei, vou pra hemodinâmica. Aí muita gente começou a questionar isso, pô, você é recém-formado, não fez nem clínica, nem cardiologia, e você já quer entrar na hemodinâmica, que é uma coisa de altíssima complexidade, né? Mas eu já sabia que era o que eu queria flertar com aquilo, eu queria entender um pouco melhor de como é que era o dia a dia da especialidade. E pra mim era uma oportunidade interessante, aí eu comecei a rodar até com uma pessoa que, assim, deixa eu calcular aqui, mas 8 anos depois veio a ser meu chefe. Então, olha a importância disso, né, pra mim, assim, né, eu jamais imaginaria em 2014... que quando eu terminasse a residência de hemodinâmica, eu ia entrar em contato com essa pessoa e essa pessoa ia falar assim, cara,
vem trabalhar comigo. Você quer trabalho? Eu vou te dar trabalho. Eu tô falando isso porque foi exatamente isso que ele me falou quando eu liguei pra ele. Ele falou, ó, não te garanto que eu vou te dar retorno financeiro, mas trabalho eu vou te dar. Se você tá afim de trabalhar, eu vou te dar. Pô, graças a Deus, eu tô com ele já há 1 ano e meio e a gente tem uma relação fantástica, assim, e eu sou muito grato a tudo que ele fez. Bom, aí eu fiz 1 ano de serviço militar, e depois desse 1 ano de serviço militar, aí sim, eu tive que parar. A minha esposa, no caso, estava se formando, e aí eu voltava, eu ainda estava dando muito plantão, eu fazia 60 horas de plantão, descansava 12, depois fazia 36. Aí eu tinha comprado apartamento e tal, aquela coisa que hoje em dia eu falo, cara, loucura, jamais teria feito isso, né? Mas enfim, era falta de maturidade que eu tinha naquela época. Sim. E aí eu voltava do plantão, eu chegava assim, encontrava com ela e ela estudando pra prova, ela é radiologista, ela tava estudando pra prova de residência dela. Aí eu chegava assim, às vezes eu deitava no sofá, ela, você vai deitar no sofá pra dormir? Eu falei, tava 60 horas de plantão, tô morto, né? Tô precisando descansar. Ela, tudo bem, mas você vai prestar a prova em outubro, as pessoas não querem saber se você tá cansado de plantão. Aí, ai meu Deus, tá bom, Beatriz, vamos lá. Aí eu levantava pra estudar morto, aí foi legal também, porque eu acabei passando em algumas residências, eu também não posso ser hipócrita, eu não passei nas residências que eu queria, assim, as tops, assim, porque, na verdade, eu nunca quis ser um grande clínico. Eu já sabia que eu queria ser hemodinamicista, queria ser cardiologista, queria ser um bom cardiologista clínico, mas eu não queria aquela coisa mais clássica de clínica médica, que é ficar procurando doenças raras, né? Sim. Marcadores. Eu nunca tive facilidade para isso, nunca me dediquei para isso. Então, eu acabei passando num hospital particular. E eu achei que, como eu tinha ficado 1 ano já trabalhando com a medicina pública, entre aspas, eu queria viver um pouco de medicina particular também. E eu achei que esse era o momento. E para mim foi uma experiência fantástica. Eu fui fazer residência de clínica médica no Hospital Pasteur, aqui no Rio de Janeiro. E foi muito bom, porque eu tinha até aulas de gestão hospitalar dentro da minha residência. Que era uma coisa que eles estavam também meio disruptiva, assim, começando a introduzir na carga horária ali do residente de clínica médica, que você não tinha isso até então. Então eu comecei a trabalhar com gestão, glosas, a gente trabalhava um pouquinho mais sobre o ponto de vista administrativo da experiência do paciente dentro dos hospitais. E eu comecei a ter outra coisa que para mim também foi muito importante, né? Acho que para mim foi mais importante ter esse conhecimento do que estudar doenças raríssimas e ficar estudando coisas que efetivamente depois eu ia esquecer, né? Então hoje em dia eu uso muito isso no meu dia a dia, né? Aí sim, eu sentei, me dediquei bastante, falei, agora eu vou passar para o lugar que eu sempre sonhei, que era o INC. Eu tinha 2 grandes sonhos, assim, ou ir para o INC, né, o Instituto Nacional de Cardiologia aqui do Rio de Janeiro, ou ir para o Dante Pazanese em São Paulo. E apesar da minha esposa ser paulista, a gente não estava num momento, assim, tinha comprado apartamento aqui, não estava se desenhando de forma fácil para eu sair do Rio para ir para São Paulo. Hoje em dia, assim, às vezes eu até bato um pouquinho, assim, tipo, o Vitor Benfica foi pra lá, assim, às vezes eu falo, cara, se eu tivesse feito Dante e tal, assim, às vezes dá sabe? Mas o INC você sabe, né? O INC, pra quem não conhece, é o Instituto Nacional de Cardiologia do Rio de Janeiro, é o Hospital Federal. E é a Disneylândia da cardiologia, né? A gente tem, eu não sei o número certo de leitos, mas o hospital em si tem 12 andares, todos voltados à alta complexidade cardiológica, então pra quem gosta de cardiologia, é uma Disney, né? Não tem o que fazer. Você tem o 7º andar é insuficiência cardíaca, transplante e congênita do adulto. O 8º andar é orovalvares. Então, assim, você tem de enfermaria, você tem 30 leitos só de doenças orovalvares. Então, se você quer aprender a ouvir um sopro e tal, cara, você tem ali 30 pacientes com 24 horas por dia, 7 dias por semana, você só não vai aprender ao escutar se você não quiser. Né? E ainda tem uma galera das antigas, aqueles semiotas, assim, que a gente ia ao escutar o paciente, aí a gente ficava meio que apostando quanto que ia dar a PSAP, né, pressão sistólica da artéria pulmonar, de acordo com a ausculta, assim, baseado com aquilo. Então, a gente tentava com a ausculta chegar perto do valor. Então, você vê, assim, como é que é pra gente que gosta de cardiologia, era importante. E aí, depois eu fui fazer hemodinâmica, que era o meu sonho. Aí eu fiz lá mesmo no Instituto Nacional de Cardiologia e aí tive uma experiência interessante também que a gente vai conversar.